Bem-vindos à segunda temporada do podcast Quem Tá na Área. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu, né? E esse podcast acontece graças à colaboração do CREA Minas Gerais e a Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso. Eu quero agradecer muito o presidente do CREA, o Marco Gervásio. Eu quero agradecer também o presidente da associação, o João Éder, que se empenharam, né? Até a Tati aí, que fez toda a papelada. Eu quero agradecer muito porque esse podcast está sendo incrível para mim e conhecer os convidados, e acredito que a população também está curtindo bastante. Mas hoje... esqueci também. Tem que mandar um beijo pro Vinícius Bittar, nosso fiscal. A gente estima melhoras, viu, Vinícius? Tá passando da hora de você voltar pra gente. Ele teve alguns probleminhas de saúde, mas logo tá aí. Hoje, aqui, a gente vai receber um engenheiro agrônomo. Ele formou em 1993. Ele sempre trabalhou com iniciativa privada, mexe com propriedades rurais, loteamentos, construções civis e uma agroindústria bem famosa aqui na nossa região, tá? Mas eu vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Hoje com a gente... Eu vou te agradecer primeiro, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente está recebendo o Carlos Alberto Pinto Gonçalves. Muito obrigada, viu, Carlos, por ter topado. Oi, Amanda. Eu que agradeço você, a Tatiane, o pessoal da área, né, que me convidou. E estamos aqui, né, para tentar contribuir com alguma história interessante, né, que agregue... Sem dúvidas vai ter. Que agregue aí para o pessoal que estiver assistindo. Por que engenharia agrônoma? Já vamos começar. Tá. Bom, meu avô, José, ele era agricultor, pequeno agricultor. Meu pai foi ser engenheiro agrônomo. Ele se formou em 1965 pela Exalc USP, em Piracicaba. E eu, como acompanhava muito meu pai no dia a dia, né, no trabalho dele, ele era um consultor técnico, né, que viajava o Brasil inteiro. E eu comecei a acompanhar ele e gostei. E ele mexia mais em que área? Café. Café. Meu pai, ele... Seu avô também? O meu avô também tinha um sítio de café, tinha um porquinho, uma vaquinha, Sim. né? Era um sítio bem pequeno. E aí meu pai foi fazer engenharia agronômica, meu tio Wallace foi fazer engenharia agronômica. E vocês são daqui de Paraíso mesmo? É, família aqui de Paraíso mesmo. Família que migrou de Portugal, Itália, vieram aqui para Paraíso, né? Mais de 100 anos atrás. Sim. E a gente, na verdade, eu vinha passar minhas férias de criança aqui em Paraíso, ia muito pro sítio, e meu pai seguiu essa carreira. E eu, inspirado neles, segui a carreira de agrônomo também. E foi mais pelo café ou foi outra coisa? Olha, eu sempre gostei de café, principalmente tomar café, né? Aí, na verdade, a gente vai pegando gosto, né? Quando a gente é mais novo, assim, a paixão pela agricultura, pela agropecuária é um pouco mais amena, né? A gente gosta muito da cidade, né? Tem muito apego, né? Na juventude a gente tem apego aos... Isso, aos costumes que a gente tem na cidade. E, na verdade, a gente vai pegando gosto com a agropecuária com o tempo, né? A gente tem, assim, começou no café, passou para gado de corte, depois veio o abacate, e a gente foi desenvolvendo todas as culturas aí de forma bem profissional, bem legal. Eu, assim, antes da gente conversar, eu falei, da onde veio o abacate? Eu já imaginei que provavelmente seu avô tinha vindo com abacate. Então, não. Não. Aí foi uma pincelada que meu pai deu na cultura do abacate. Na verdade, em 1978, ele comprou a primeira fazenda dele, que é na cidade de Cajuru, que é aqui perto, estado Sim. de São Paulo. Lá tinha alguns pés de abacate no fundo das casas. E ele começou a notar que o pessoal ficava assim interessado, a partir de uma certa época do ano, nos abacates que tinham na colônia, né? No fundo do quintal. E começou a estudar o tema. Na década de 80, mais ou menos 10 anos depois que ele
comprou a primeira fazenda, ele começou a se aventurar no abacate, começou a estudar, plantar outras variedades e passou a ser o maior produtor de abacate da variedade Breda, que é uma variedade de um abacate tropical que a gente tem aqui no Brasil e que é produzida fora de época. Ela é produzida... É porque abacate dá agora nessa época do ano, não é? Isso, agora em abril, maio é a safra plena do abacate. Mas hoje nós temos abacate no ano inteiro no Brasil. Nunca, assim, nem sempre foi assim, entendeu? Mas com o desenvolvimento de algumas variedades, com tecnologias, a gente consegue hoje produzir abacate no ano inteiro. E o Breda é uma dessas variedades. É aquele mais redondo? Não, é um que parece uma pera, uma cabacinha assim. Tá. O pessoal chama de manteiga. O abacate agora manteiga. Sei qual que é. O abacate manteiga é assim, todo mundo vê um abacate daquele tipo e fala, é o abacate manteiga. Na verdade, ele parece o manteiga, né? Que é o abacate fortuna que tem nessa época, o abacate quintal, mas é um abacate que dá fora de época. Então, a gente se especializou nesse abacate. Que sensacional, assim. Pois é. E uma dúvida que veio, porque esses tempos atrás até passou uma novela na Globo que falava sobre o cacau, né? Sim. E lá mostrava muito o jeito que eles cuidavam do cacau, sobre a poda, né? Porque na novela mesmo tinha 2 fazendeiros. Um que não cuidava, deixava o cacau nascer do jeito que quisesse, né? E o outro com a poda, que deixava as próprias folhas serem o próprio adubo do cacau. O abacate seria mais ou menos isso? Vocês descobriram alguma poda nova? Tem alguma diferença? Qual que é o diferencial? Sim. O diferencial para produzir é a variedade no local que você está produzindo. Então, aqui em Paraíso, nós estamos a 1.000 metros de altitude, um clima mais ameno. Então, aqui a gente planta variedades tardias, porque ele atrasa mais. Entendi. Então, a gente já entra com variedades que vai amadurecer mais para frente. A gente tem que ter esse cuidado. Em regiões mais quentes, com muito quente mesmo, com muito calor, geralmente adianta a maturação do abacate. Cajuru é mais quente, não é? Cajuru a gente está na serra, então a gente está a 1.000 metros de altitude também, mas tem uma área assim que, se você pegar uma área mais quente, com solo mais arenoso, ele antecipa a safra do abacate. Então o que você faz? Você planta um abacate precoce. Então, a gente tem abacate que começa a produzir... Porque o abacate é o seguinte, ele floresce, os pés de abacate, todas as variedades florescem na mesma época, entendeu? Ali, agosto, setembro, está florescendo. Sim. Então, o que vai diferenciar é o tempo que ela fica no pé. Então, o Breda chega a ficar no pé 14 meses, 13 meses no pé. Nossa, não sabia. E aí você vai colher. Se ele floresce em setembro, você vai colher em setembro do ano que vem, do próximo ano. Nossa. Outubro. Eu tô imaginando você organizando tudo isso. Pois não, e aí você tem mais dispêndio, né, com gastos com tratos culturais, com pragas, né, que você tem que ficar atento. Agora tem abacate que floresce em setembro e você vai colher ele em janeiro, entendeu? E se for numa região mais quente, uma região mais propícia, com solo mais arenoso, ele antecipa mais ainda. Sim. Então, aí ele com essa jogada que a gente consegue ter abacate o ano inteiro no Brasil hoje, entendeu? E a indústria, assim, ela fica só em um local ou tem nessas fazendas também? Não, a indústria nossa fica aqui em São Sebastião do Paraíso, numa das fazendas, aqui perto no Alto do Bela Vista, aqui perto ali perto da rodoviária. Sim. Fica 3 km da rodoviária. E a gente traz os abacates, que todas as fazendas nossas produzem abacate, e a gente traz o refugo, né, dos abacates para fazer o azeite aqui na indústria. E vocês começaram vendendo abacate ou já tinha essa ideia de ir para azeite ou outras áreas? Não. A gente começou... O nosso forte ainda hoje é fornecer abacate para o mercado. A gente manda para o Brasil inteiro. Então a gente manda para Manaus, Belém, manda para o Nordeste, manda para Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Exporta também ou ainda não? Diretamente a gente não exporta, porque a exportação hoje ela é feita em cima de praticamente uma variedade, que é o Hass. O pessoal aqui no Brasil chama de avocado, aquele abacatinho pequenininho. Meu pai tem esse. Aí esse é para exportação. Então, 99% da exportação do mundo de abacate é
esse abacate. Eventualmente, quando há falta desse abacate, no mundo como a gente está atravessando, né, um período meio conturbado aí, a gente exporta alguma coisa de... Tá em falta o abacate? Tá em falta. O ano passado a gente produziu aqui no Brasil pouco abacate, tanto é que no final do ano, que quando falta abacate, outubro, novembro, dezembro, o abacate chegou a R$50 na gôndola do supermercado. É muito caro, né? O preço de picanha. Então, e esse ano, a nossa estimativa dos grandes produtores, nós fizemos uma reunião, tudo, é de que tenha 30% menos abacate do que o do ano passado, que já foi pouco. Tanto é que hoje você vai no mercado e a gente tem, assim, você vê abacates comuns hoje na gôndola do supermercado. Por quê? Porque tá faltando abacate. Então eles estão pegando abacate de fundo de quintal mesmo. E você acha que essa falta do abacate é escolha dos produtores ou é uma questão climática também? Não foi questão climática. No ano passado a gente teve uma seca muito forte, muito forte. Então a gente pegou uma seca aí de praticamente 6 meses. Aqui em Paraíso ficou 6 meses sem chover. Você pegou, a gente ficou sem chuva maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, foi chover em novembro. Então, realmente as plantas sentiram. E isso fez com que caísse a produção delas. E isso, no estado de São Paulo, que é um grande produtor de abacate, a seca foi pior. Então, lá teve aliado a seca, o intenso calor, né? O interior de São Paulo é muito quente. Então, altitudes mais baixas, teve uma quebra aí na produção mesmo. Certo. E da onde veio a ideia de fazer outras coisas com abacate? Foi com os abacates que não foram para frente, para venda? Na verdade é o seguinte, a gente começou a notar, a gente produz em torno de 4.000 toneladas de abacate por ano para o mercado. Meu e a Deus. gente perdia cerca de 25% desse volume, cerca de 1.000 toneladas, que você não tinha muito o que fazer com esse abacate, porque o mercado não absorve. Todo mundo fala em salvar o planeta, mas ninguém quer comprar um abacatinho feio, apesar dele ser ótimo, né? Ele tá meio estranho. Mas a casca, o formato, o pessoal quer um abacate bonito. Sim. Então, a gente perdia esses Brilhante. frutos. Aí a gente conversando, meu pai falou, e se a gente, lá na Nova Zelândia, já estão produzindo um azeite de abacate, e isso lá em 2010, 2011, já faz uns 15 anos atrás. Seu pai nunca parou de estudar? Não, ele estuda, ele é estudioso, ele adora, ele lê muito, Que da hora. E tá com 84 já, e tá firme, né, tá aí na retaguarda. Então, houve essa ideia. A gente ficou sabendo, na época, que a Epamig de Maria da Fé, que é no sul de Minas, eles estavam extraindo o azeite de oliva. Isso em 2014. 2013. A gente, na verdade, foi com uma caminhonete cheia de abacate para Maria da Fé. Eles também, o pessoal da Epamig não sabia se dava certo. Eles tinham um lagar. O lagar é a fábrica que faz azeite, então chamamos de lagar. O lagar deles era um lagar experimental, pequenininho, que a gente começou a nossa epopeia lá. Entendi. Porque a gente fez a primeira extração lá em Maria da Fé, deu certo, e aí a gente animou, né? Falou, não, vamos seguir nesse caminho que... possivelmente é o caminho que vai dar algum futuro. A gente não tinha a expectativa de mexer com cosméticos, nós estamos lançando a maionese de azeite de abacate em breve, então a gente fez o sabonete com azeite de abacate, então a gente não tinha essa ideia, mas as coisas vão surgindo. Quando eu vou fazer aqui uma comparação, você dá um tiro para acertar num determinado local, mas você acaba acertando o que você não vê. Então,
Sim. A coisa foi crescendo. E aí veio a minha esposa trabalhar com a gente, a Júnia, ela que organizou essa parte de cosméticos, e a gente começou a fazer cremes, hidratante labial, shampoo, aí depois fomos para sabonete, shampoo sólido, agora estamos na maionese de azeite de abacate, estamos... O sabonete e o shampoo é aqueles de barra? A gente tem também. Esses daí nós mesmos fabricamos. Aqui nós temos uma indústria, aqui, uma saboaria aqui do lado da nossa indústria de azeite, que a gente faz o sabonete, o shampoo em barra, com azeite que a gente chama de lampante, que é um azeite que foi feito, mas que não houve condições de ser aproveitado como consumo culinário, nem consumo farmacêutico. E por quê? Eu vi lá que o azeite que vocês fazem é extra virgem, né? Isso. E aí, esse azeite que não dá certo... É que geralmente a fruta é um desafio você fazer azeite de abacate. Por quê? A fruta, você tem o ponto certo de fazer o azeite. Então, qual que é o ponto certo? É o ponto que você come ela. E não sei se você já fez na sua casa, quando você corta o abacate, você come, tá ótimo. No dia seguinte, você vai aproveitar a outra metade, ele já tá escurecendo. Então, ele oxida muito fácil. E isso acontece nas frutas, na hora que está chegando na indústria. Ela está em processo. Ela tem um processo de amadurecimento que não para, entendeu? Então, a gente tem o ponto certo para fazer o azeite. Então, muitas vezes, uma parte do abacate passa. A gente faz azeite, a gente faz o azeite. Só que dá índice de peróxido alto, dá índice de acidez alta. O que a gente poderia fazer? A gente poderia refinar ele, que é o que muitos países aí faz. México, Peru, refina o azeite e põe no mercado, entendeu? Só que é um azeite que é refinado ou quimicamente ou fisicamente e que não é com essa qualidade que... Perde até um pouco o propósito, né? Sim, não é com a qualidade que a gente está se propondo a fazer, entendeu? Que hoje a gente está fazendo um azeite que vai aí para o mercado, para todo mundo consumir, um azeite de excelente qualidade. Sim. Com preço acessível. Então, esse é o nosso propósito. E a gente começou, o que nós vamos fazer com esse azeite lampante? Vai virar biodiesel? Aí nós começamos... ser muito, né? Aí a gente começou a pensar. E numa conversa com uma química que trabalhava pra gente, a Adriele, os pais dela vendem pastel aqui no Cristo Rei, aqui. Eu falei, o que seus pais fazem com o óleo? Faz sabão. Aí me deu o start. Falei, nossa, vou fazer sabão. Aí fizemos sabão com a receita dos pais da Adriele. Fizemos sabão e distribuímos para algumas colaboradoras aqui na cidade. E o pessoal adorou. Falou, nossa, minha pele, não sei o quê. Eu falei, gente, então isso serve para sabonete, não para sabão. Aí fizemos mais de 100 fórmulas diferentes para chegar na que a gente queria. Sim. E estudando o azeite de abacate com uso tópico é um dos maiores reparadores do colágeno da pele. Por isso que o hidratante labial, o pessoal adora, porque tá com a boca rachada, passa ele e rapidinho ele vai... A Tatiane, ela adora. Então, é por causa do azeite de abacate. Então, é verdade. Assim, eu que sou bastante tatuada, em fase de cicatrização, eu pego o hidratante labial. O hidratante labial se você, que ele... Aí, ó, às vezes já vai lançar uma pomada aí, ó. Pois é. A gente tem alguns... até convido a todos irem na nossa loja, ali na frente do Hotel Novo, ali no Hotel Monsenhor. Monsenhor. A gente tem uma linha completa de cosméticos, sabe? Alguma coisa a gente vai... É que esses cosméticos, por exemplo, eu estava falando, o sabonete a gente mesmo fabrica. Mas os cosméticos são parceiros nossos, com a nossa fórmula que a gente desenvolve tudo, mas são parceiros que já estão aptos a desenvolverem um produto que fazem pra gente. E para fazer esses produtos, usa o caroço? Não, os produtos usam o azeite. O azeite. O azeite... E o azeite usa o caroço? Não, é a polpa. Só a polpa? Só a polpa. O caroço, a gente tem o caroço que a gente conseguiu fazer... O caroço tem uma propriedade... inseticida nele.
Ele, inclusive, tem uma propriedade antinutricional. O pessoal tem que tomar cuidado, que muita gente faz chá de caroço, e o caroço, a diferença Eu não sabia disso, não. a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então tem que tomar muito cuidado para usar o caroço de abacate para ingestão. Para uso tópico não tem problema, porque ele tem uma propriedade inseticida, ele tem propriedades anti-reumáticas, ele é anti-inflamatório, então você pode fazer uma tintura com álcool 70%, ralar o caroço, deixa lá que ele funciona como uma arnica, entendeu? Você passa no lugar, é tipo um gelol, só que é natural. Então você pode fazer isso. Agora, para fazer chá, infusão e você ingerir, eu já não indico, porque... Mas você sabe por que o pessoal fazia isso? Esse chá? Olha, por conta de artrose, artrite, porque funciona. Entendi. Só que isso precisa ter se for demais... só que isso daí precisa ter uma regulação, né? Sim. E aí precisa ter uma pessoa especialista que estude, que faça, que fala a dose certa é essa, e isso não tem. Então, por isso que eu não indico. Mas tem gente que faz, muita gente faz. Muita gente usa o caroço como farinha para comer. Tem até no mercado farinha de caroço de abacate para usar. O que tem no meio do sabonete? A gente lançou recentemente. Lançou recentemente um sabonete que chama esfoliante, que segundo Você usa, né? Você usa, entendi. Ele ficou empolgadinho ali, ó. Ai, pergunta que... Alexandre. Mas Então vamos lá. O que tem no meio do sabonete, que é esses negocinhos? É o caroço moído, né? Que a gente deixa os pedacinhos. A gente fez o caroço esfoliante, o sabonete esfoliante. Então tem um pouco de caroço no meio desse sabonete para ajudar a tirar as células mortas, né? Acnes, né? Então a gente tem esse sabonete hoje que foi lançado assim, acho que não faz 6 meses. E a gente tem com cúrcuma, a gente pôs a cúrcuma, que é um potente também antimicrobiano, né? E anti-inflamatório. E a gente vai inventando, né? Cada semestre sai uma coisa nova aí que a gente vai inventando. Mas isso é bom demais, É bom. Agora mesmo vocês param de vender abacate, só pra... Pois é, esse ano nós vai ter que comprar abacate Não, nós já estamos comprando. Meu Deus! Nós já estamos comprando, porque nessa época a nossa produção de abacate é tardia, então a gente produz só no segundo semestre. Mas para a indústria não ficar parada no primeiro semestre, a gente começa a comprar. Sim. Usa a casca também? A casca, geralmente, ela sai junto com o caroço. Então, quando a gente faz porque provavelmente vocês têm alguma máquina que abre esse abacate? Como é que funciona? Isso, é a despolpadora. A gente tira a polpa e a polpa já existia essa máquina ou vocês que criaram? Não, já existia. A gente comprou. O nosso processo de extração de azeite de abacate é um processo que nós criamos. Assim, a gente sabia que era feito por centrifugação, mas a gente não tinha de quem copiar. Então, a gente contou com alguns profissionais, engenheiro químico, engenheiro mecânico, e a gente conseguiu criar um método, uma metodologia nossa de extração de azeite. Cara, eu tô achando sensacional, porque... O grande mentor disso foi meu pai, entendeu? Então ele merece todas as... Como que ele chama? José Carlos Gonçalves. José Carlos, um beijo. Eu acho que o senhor devia ter vindo junto, viu? Pois chama ele aqui, ele gosta também de... às vezes quem sabe. Mas eu tô achando... Porque ele realmente confiou na ideia dele. Sim. Porque, assim, pelo que a gente tá conversando, não tem apoio de governo, não tem apoio de... Não. Não, é tudo privado. Foi privado, a gente teve a parceria inicial da Epamig, né? Sim. Que ajudou bem. A Epamig aí é do governo do estado de Minas, a gente é muito grato a eles, mas a nossa metodologia de extração é única e nossa. E se vocês encontrarem os profissionais certos que conseguem pôr a ideia em prática também, eu acho que deve ser um desafio enorme. Sim, a gente vai, né, por indicação. A gente teve, na verdade, orientação
do Itaú de Campinas, doutora Roseli, entendeu? Então a gente teve de profissionais assim capacitados. A alternativa que a gente tinha quando a gente foi montar a indústria era uma indústria de equipamentos italiana, que chama Pieralisi. Eles falaram, a gente faz para vocês constroem o barracão, a gente vai pôr a fábrica funcionando para vocês. Só que custava 3 milhões de euros os equipamentos. Então não dava, né? Pra gente uma bocada não dava, né? Não, beleza, bom saber, mas pra gente não dá. Bacana. E aí nós fomos por conta própria, entendeu? Garimpando um equipamento aqui, outro ali, desenvolvendo. Erramos, retroagimos, fizemos de novo, descobrimos. Porque o azeite de abacate, no começo, nós somos pioneiros no azeite de abacate de qualidade aqui no Brasil. Sim. Mas teve uma indústria pequena que extraiu o azeite antes da gente, em Bauru, lá na fábrica da Jaguaci. E eles faziam um azeite de abacate muito ruim, que era muito amargo. E isso a gente foi descobrir, porque o nosso também no começo era amargo. Eu falei, não, gente, tá errado. Aí nós fomos descobrir que era a temperatura, que o abacate tem uma propriedade na polpa, que se você aumentar a temperatura, se não está em temperatura ambiente, ele amarga. Tanto é que você pode fazer o abacate na sua casa, empana ele e frita para você ver se fica gostoso. Você vai ver que ele vai amargar. É isso aí. Gente do céu. Você falou que o azeite é feito numa centrifugadora, é isso? O azeite ele é extraído numa centrífuga. Só pra eu entender mesmo. Vocês partem ele ou colocam o abacate inteiro? Não, aí é o seguinte, ó. Eu vou que eu fiquei explicar curioso, o processo. porque na hora que eu começo a imaginar, eu imagino uma pessoa cortando abacate ao meio, sim, tira o caroço e vai passando. A despolpadora é pra isso. Ela passa numa esteira, vai sendo lavado com água sanitária, né, com cloro, para desinfetar. Isso tudo máquina? Tudo máquina. Aí cai dentro da despolpadora, a polpa é extraída, sai caroço e casca para um lado, polpa para o outro lado, entra dentro da indústria, vai para o tanque de maxalagem, vai para um trocador de calor, para o tanque de maxalagem. Esse tanque de maxalagem, a gente injeta água nele, fica batendo por 40 minutos, 1 hora, até a molécula de óleo desgrudar da polpa e da água. Aí de lá vai para essa tridecanter, que é uma... a gente chama de tridecanter, é uma centrífuga horizontal. E aí... Assim. Isso. E aí, em alta rotação... É tipo uma secadora daquelas máquinas de lavar. É tão rápido que ela separa por peso. Vai a polpa para um lado, vai a água por outro lado e o óleo por outro lado, porque são pesos diferentes, então são densidades diferentes. Aí esse óleo é decantado, é filtrado e engarrafado. A gente não põe nada de químico nele, nada. A garrafinha que vocês compram no supermercado é o azeite que é extraído puro da polpa, puro, sem... Não tem, a gente não põe vitamina E. A vitamina E que tem no azeite é originário do abacate. Tem luteína, a gente estava conversando de luteína esses dias, porque saiu uma reportagem aí, um estudo americano, mostrando que a luteína do abacate ela é absorvível pelo organismo, enquanto que a luteína... O que é a luteína? Luteína é uma substância que ajuda nos olhos, no cérebro, inclusive criar massa cinzenta. Então, o objetivo do estudo era esse, era mostrar que a luteína era absorvível do abacate, né, essa que tem no azeite, e a luteína que era feita sintética, o organismo não absorvia, entendeu? Então, você vê, tudo natural, né? Tudo bem natural, tudo, assim, bastante propriedades. Orgânico mesmo. Orgânico não chega a ser, é natural. Orgânico, você teria que ser... tratamento orgânico, a gente usa fertilizante, né? Ah, tá. Entendi. Que aí seria na lavoura. Na lavoura. Isso. Entendi. A gente tem que deixar isso claro, porque hoje tem o nicho de produtos orgânicos que tem gente que usa só o orgânico. E daí, se a gente falar que é orgânico, não é, né? Não, é porque... Pode ser que a gente tenha alguma... alguma... é leigo, a gente até imagina isso. Sim. Mas eu entendi agora a linha de raciocínio.
é natural, super natural, entendeu? É vegano. É natural, não orgânico. É vegano, não é orgânico. Eu tenho uma galera de amigos que são veganos, eles usam bastante. E o abacate é a fruta que mais tem proteína, né? Então, assim, quem já assistiu o Irmão do Jor-El, né? Abacate faz bem pra pele. É um claro desenho. É bom pro cabelo. Provavelmente aí. vocês já conhecem, né? Como que ela chama? A vovó Juju? A vovó Juju. Vocês podiam fazer um... De vez em quando a gente põe nas nossas redes sociais, a gente põe, né? Abacate ajuda a fazer cocô a gente bonito. põe ela mesma, a gente põe sim. Agora, o abacate é uma fruta, assim, multifuncional, né? Então, a gente tá descobrindo muitas coisas boas aí com ele. É uma fruta que, para quem tem diabetes, pode comer, que não tem açúcar, entendeu? A não ser que a pessoa corte e taca açúcar. Pega uma caneca de açúcar e taca na metade do abacate. Não, aí não pode. Para diabético, não. Não. Mas o brasileiro, ele sempre teve essa... por o açúcar ou por o leite condensado ou bater na vitamina, mas uma coisa que está desenvolvendo na minha casa, por exemplo, a gente come muito ensalada, entendeu? Na hora do almoço, guacamole, exatamente, guacamole na salada junto com arroz, feijão. A maionese, nós vamos lançar uma maionese que no potinho, feito com azeite de abacate, vai ser legal. A receita já está pronta, nós estamos comprando os equipamentos devagar. E os testes desses produtos, assim, é vocês mesmos? Nós temos um laboratório, o dia que vocês quiserem conhecer, estão convidados. Eu já ia me convidar aqui para ver essa máquina que corta o abacate, separa de um lado, separa do outro. O dia que vocês quiserem. Olha, tá gravado, hein? Tá gravado. Na indústria nós temos um laboratório, um laboratório químico, né? Que nós temos vários equipamentos e que os testes são feitos lá. Inclusive os testes de maionese, os nossos testes de qualidade de azeite, tudo feito lá. Em humanos? Em humanos? Em animais? Provavelmente faz o teste para ver se não tem nada que prejudique a gente, né? Mas aí vocês experimentam, né? Experimentamos. A gente, inclusive, faz testes às cegas, né? Então, nossos funcionários... Mas é a cega mesmo? Ou... Não, às cegas, assim, que a gente Ninguém faz... Ninguém fala o que é o quê. A gente tem, vamos supor... Eu já imagino reality, entendeu? Vamos todo mundo ficar... São seis tipos de maionese. Então, vai lá, só com o código. Cada um, eu gostei dessa. A gente vai... E quantas pessoas que... a gente faz 30, 40 pessoas. A gente vai... põe todo mundo até chegar o que a gente... essa realmente tá legal. E o sabonete foi assim. A família não briga, não? Tipo, não... Isso aí... O outro tá bem melhor. Nossa, a família... O que mais tem na família é briga. Agora, mas é toda uma briga saudável, né? Eu não acredito que você aprovou aquele lá. O meu tava muito melhor. É isso aí. Oh, nossa senhora. E voltar para a seriedade, né? Como que funciona a gestão de resíduos sólidos? Porque isso hoje em dia é extremamente importante. Sim. A gente tem uma ET, que é uma estação de tratamento de efluentes que a gente está pondo para funcionar. Os nossos efluentes são bem tranquilos. Imagino. A gente tem... a gente lava com soda e com ácido peracético. Então, eles se neutralizam, né? E tem um pouquinho de óleo que sobra nessa água de lavagem, que é pouca coisa também. E a gente está tentando... a gente ainda não conseguiu desenvolver uma bactéria ou um micro-organismo que consuma isso totalmente. Mas o que a gente tem feito? A gente tem irrigado as nossas lavouras de abacate com essa sobra tratada, entendeu? Sim. E porque no solo você tem tudo o que você precisa para neutralizar essas sobras. A gente tem também a polpa. A polpa a gente ainda não conseguiu fazer uma farinha
dela. A gente dá um pouco para animal conforme ela sai, porque ela tende a amargar muito rápido, sabe? A polpa ela tende a rancificar. Então o que eu tenho feito muito com polpa? Você falou de... Perdão. Ele falou de tratar os animais. Minha irmã, Minha irmã tem quantos anos? 15? E ela tem uma vaca lá no sítio do meu pai. Ela chega e começa a gritar a ela. Na hora que ela pega o abacate na mão, a vaca, ela vem voando. Doidinha pra comer o abacate. Aí ela mastiga e gospe o caroço fora. O caroço ele chega a ser tóxico para as vacas, né? E uma vez eu fiz só para você ter, a gente ainda não tinha indústria e sobrou uma tantada de abacate lá. Foi uma viagem que eu não lembro direito, uma viagem que não deu certo. O rapaz largou, falei, vou dar esses abacates para as vacas. Dei, matei mais de 30 vacas de tanto abacate que elas comeram. Pois é. A gente vai aprendendo, né? Aí começou a sair a bile pelo nariz. O pessoal do IMA ficou bravo comigo, porque eles falaram, mas como que... Como é que você ia saber? Eu falei, mas... Meu Deus do céu! Porque eles acharam que era mentira minha, que tinha morrido 30 vacas, que eu precisava dar baixa em 30 vacas. Eu tive que pegar laudo de veterinário. Falei, não, tá lá, os cadáveres estão lá, vocês querem ir lá ver? Aí fizemos, mas... meu sogro diz que... essa galera muito rica aí e tal, eu nem sei se eu posso falar isso, faz lavagem de dinheiro com gado, né? Então, fala que morreu e boa. Pois é. Aí você ficou numa enrascada. Eu fiquei numa enrascada. Eu só dei abacate pra minha vaca. Mas eu peguei, aí fiz laudo, prejuízo, né? também. Pois é, mas é aprendendo, né? Que a gente vai aprendendo. E então, a polpa, o que mais que eu faço? A gente faz um confinamento de gado ali na fazenda. Então, eu trago o esterco que sai desse confinamento, eu bato com a polpa de abacate. Fica um esterco riquíssimo, entendeu? A gente vai batendo na betoneira, eu uso para fazer muda, uso em plantio de café, de Pode abacate. vender esterco também. Mas como a gente tem muita demanda, em vez de comprar, eu tô usando. Ótimo. Meu Deus. Você utiliza tudo. Utiliza tudo. O caroço a gente conseguiu patentear. A gente tem um inseticida hoje natural para Aedes aegypti, já patenteado. Mata toda a larva com caroço. Quem quiser fazer isso em casa, pode fazer. Só ralar o caroço. Faz uma tintura aí de álcool com 70%, põe lá 70% de álcool, 30% de água. Põe lá esse caroço de molho, deixa lá em molho pelo menos uns 10 dias. Aí você pode usar isso como... para hematoma, e pode usar isso também nos vasos lá onde fica a aguinha lá que mata toda a larva dos insetos do Aedes aegypti. Gente! Isso já está patenteado. Mas nós estamos tentando agora formicida. O formicida dá certo também com caroço de abacate, mas a gente precisa provar a quantidade. A gente até agora não conseguiu, porque tem formigueiro que leva uma quantidade enorme, tem formigueiro que leva pouco. Então a gente não conseguiu ainda padronizar Nossa, deve ser difícil, porque... Meu Jesus Cristo. Mas deve ser muito legal. É legal, a gente vai porque você vai descobrindo, né? E vai sabendo. Nossa, mas esse negócio de ajudar com a dengue é sensacional. É legal, e isso é uma coisa que as pessoas podem fazer, entendeu? Em casa. Sim. Porque isso funciona. Isso já tá, tanto é que tá patenteado, já tá, isso daí a Anvisa bateu o martelo, não funciona, entendeu? Então, tá tudo já organizado, e as pessoas podem fazer isso, vai jogar o caroço fora? Não, faz ali, deixa, usa. E vocês chegaram a publicar isso? Para espalhar essa notícia, às vezes fazer alguma parceria com a prefeitura para falar, gente, ó. Mas saiu em alguma mídia, saiu sim na época. Já faz uns 2 anos que tá patenteado. Gente! E agora tem que divulgar, né? E eu acho que isso daí as pessoas mesmo podem fazer, né? Esse trabalho, né? É um trabalho de divulgação. Porque, nossa, tá terrível a dengue, né? Sim, e tá matando, né? O problema é esse. Além de quem não morre, também leva uma boa lambada, né? E depois fica cheio de sequelas também, tipo, respiração ruim, sangue, enfim.
Mas às vezes fazer alguma parceria com a prefeitura, ensinar, aproveitar às vezes o dia do trabalhador que tá chegando. Eu e acho fazer uma oficina, tipo, vamos... Isso daí é divulgação, né? Eu te falo, porque a divulgação é muito difícil. Não, e vocês também não devem ter tempo para isso. Que um dos nossos maiores gastos hoje, da nossa empresa, como assim, a indústria, é marketing. Por quê? E mesmo fazendo bastante marketing, a gente já fez... a gente faz aqui o programa do Alexandre e da Patrícia, a gente já fez a televisão aqui Sudoeste, já fez Líder. A Globo, a IPTV. Estamos agora atualmente na rádio... Daqui de Paraíso? Não, lá de Ribeirão, na Diário FM. Estamos fazendo. A gente vai... E é caro. E você chega, às vezes, conversa com as pessoas, tal, 95% no azeite de abacate, nunca tinha ouvido falar. Então, é devagar mesmo. E deve ser complicado também a aceitação. O pessoal tem um pouco de dificuldade com o que é novo, né? Sim. E não é só isso. Nós estamos competindo com o azeite de oliva, que tem uma história milenar, 5.000 anos, entendeu? Sim. Então... O de abacate tem 20 anos que começou, agora que a gente está divulgando com mais... E assim, pelo menos no meu caso, eu vou mais pela indicação. Se eu ver se eu ver um produto que eu já conheço e um do lado, eu vou no que eu conheço, né? Claro. Mas se alguém me indicar, provavelmente eu vou comprar. Mas lá em casa a gente tem azeite de abacate. E a criação de hábito demanda muito tempo, entendeu? Sim. A cultura muda aos poucos, entendeu? Então, a gente oferecendo, agora com esse tanto de benefício que o azeite tem de abacate, principalmente, que eu falo, poder cozinhar com ele, porque você pode aquecer até 271 graus Celsius, isso é muito... Ainda bem que você falou, porque senão as pessoas iam ficar com medo de amargar. Não, ele amarga na extração. Sim. Mas depois você pode aquecer ele até 271 graus Celsius, que ele não perde as propriedades dele. Então, isso para cozinhar é ótimo, entendeu? Você pode fritar, você pode fazer um bacalhau no forno, você pode... E as propriedades do azeite são muito boas, entendeu? Ele é 55% de ácido oleico, ômega 9, entendeu? Então, é muito bom mesmo. Diferente... Do óleo convencional. O óleo de soja, que é o mais usado, ele tem 65% de ácido linoleico. Ou seja, o ácido linoleico, que é o ômega 6, ele é essencial para o nosso organismo, mas em pequenas quantidades. Quando você passa a ingerir mais, ele inflama nosso organismo. Então, por isso que os médicos falam, quando você está, por exemplo, com câncer, fala para a pessoa, você não pode comer fritura, mas é porque tem muito ácido linoleico. Se for frito no azeite de abacate, não vai ter problema. Mas no azeite, no óleo de soja, é por questão disso, entendeu? Então, a gente tem, assim, gorduras, mas é o óleo mais barato que tem, né? E é o que o pessoal tem acesso. Então, talvez o certo eram nossos avós que cozinhavam na banha de porco, entendeu? E não em grandes quantidades, porque também é uma gordura saturada. Sim. Então, tem que ser em pequenas quantidades também por conta do colesterol. Sim, sim. Gente, muitas informações. Tem muita coisa que a gente vai conversando, né? Vai puxando dali, vai puxando daqui. Mas, azeite, vai vir a maionese. Essa maionese vai ser verde? Olha... É uma pergunta boa. Abacate, maionese de abacate. As que a gente Amarela, fez aqui... amarelada. Amarelada. Então, vamos lá. Azeite, vai ter a maionese. Já tem os produtos cosméticos, que é os Avolovers. Que tem... hidratante labial, sabonete, shampoo. Isso? Isso. Tem mais alguma coisa? Tem o inseticida para Aedes aegypti. Inseticida. Eu acho que é isso aí. Nós estamos na linha de cosméticos, tem aí uns 20 produtos, né? Agora mesmo vocês vão fazer incenso. Quem sabe? Não, vocês estão rindo.
Mas se fizer... Não sei, pode ser que não dê certo. Se fizer um incenso com o caroço de abacate acender, pode ser que, além de cheiroso, espanta os... Que mata todo mundo. Porque, assim... Não sei como faria isso também, mas o abacate, a flor do abacate tem um cheiro. Tem um cheiro, não tem? A flor? É, a flor. Tem um cheiro, assim, não muito pronunciado. A flor do café é mais cheirosa do que a do abacate. Uhum. Mas tem cheiro. E, sei lá, às vezes tentar chegar próximo... Você tá rindo, né? Chegar próximo a esse cheiro e espantar a dengue. Taca o caroço no mosquito. Não, tô falando sério aqui. Eu vou te... minha moral tá zero hoje. Primeiro episódio já estão rindo da minha cara. Perdão. Tem mais alguma coisa aí pro futuro? Olha... Ou é segredo? Não, a gente, assim... Por que não uma manteiga? empresa... Pode ser, a gente chama de estearina, é a manteiga do abacate, que é o abacate quando em modo cristalizado. Uhum. O azeite de abacate, quando ele está em temperaturas baixas, tanto é que tem no nosso rótulo, abaixo de 18 graus, 19 graus, ele começa a solidificar o fundo. A estearina. Mas ela se liquefaz depois, fácil. E pode ser que a gente... Não há nada assim programado, pode ser que a gente coloque ela no mercado, mas não vejo assim muita diferença, porque é o azeite, entendeu? É o próprio azeite. Mas eu acho que vocês deviam dar uma atenção aí pra pomada de tatuagem. Não, vamos, claro. Pensa aí com carinho, aí tem vários tatuadores aí, Só densificar o azeite, pronto. Densificou o azeite, é uma pomada de tatuagem. Não, sim, mas pra atingir esse... Imagina se eles atingem os jogadores de futebol. Pois é. Não, aí lascou. A gente está aberto a sugestões. Vai ter que comprar mais fazendas. Pois é. Hoje nós temos 2 grandes desafios, né, eu acho, na área empresarial. Tanto na área empresarial agrícola quanto na área empresarial industrial também. Primeiro, a mão de obra. Então, você comprar mais fazenda, você tem que pensar 2 vezes, você tem que assunto sensível. E, segundo, burocracia. Nossa, a burocracia, assim, da nossa sociedade é bem inexequível. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de... Mas, enfim, quando você começa você tem a felicidade, né, e a competência de Sim. amealhar um patrimônio e ver o resultado. Você tem que pôr isso em função da sociedade também, né? Sim. Porque não tem assim outra função a não ser você criar mais riqueza, né, para todos, né, e dividir isso daí. Nossa, mas mão de obra tá muito ruim. Tá muito ruim, eu te falo, porque assim, tá um apagão. Eu até ia te perguntar, porque parece que na fábrica é bem automatizado, né? É bem automatizado. E eu tenho, assim, na faixa salarial que a gente ali contrata na indústria, que é em torno de R$2.000, que é ali para a área de produção mesmo, nós temos 2 problemas ali. Quando eu contrato mulher, ela quer ser afastada pelo INSS. Então eu tenho problema que eu tenho atestado assim, um atrás do outro, elas querem ser afastadas e tal, e os médicos não afastam. Sim. E de homem vício, entendeu? Ou de bebida, ou de outras coisas, e aí você tem que... Então você tem que ter... Você tem que ter, assim... Além da paciência, você tem que ter... além de paciência, diplomacia, você tem que ter... ser expert em psicologia também. Porque... Não, você tem que ser expert em contabilidade, advocacia, direito, né? Você tem que ser psicólogo também... Você tem que ser um chefe mau, mas um chefe bom. Não, tem que ser bom. Não adianta... Cara, nossa porque senhora. A turma é o seguinte, os meninos são bons, entendeu? Talvez se eu tivesse na situação deles, eu tivesse igual. A gente não pode julgar.
Então, que você gerações. tem gente que vai lá, 2 anos vai bem, daí de repente dá uma recaída, aí você tenta recuperar, mas muitas vezes não dá certo, entendeu? E infelizmente você tem que entender isso daí, né? Porque cada um tem suas dificuldades, tanto tem os seus sonhos, vocês né? têm que entender eles entender vocês. Sim, Mas sim. é muito complicado. Sim. Porque, olha a gente falando de coisas polêmicas, né? Mas o funcionário, ele recebe X, mas você paga X. Não, sem E dúvida. ele não vai enxergar isso, né? Sem dúvida. Então acaba que você sempre sai prejudicado. Aí pra você talvez pagar o merecido, né? Você tem que aumentar o preço do seu produto. Sim. Mas se você aumenta o preço do seu produto... Você não vende. Você não vende. Exatamente. Aí Não sei como é que vai ser, uma não. encruzilhada, eu acho que isso é uma encruzilhada que a gente está da sociedade brasileira, entendeu? Que a gente tem que todo mundo se unir, né? Eu acho que tem que todos se os unir, setores. tem que tentar se ajudar e tentar ajudar esse pessoal também, porque Sim. é a nossa função, Não né? tem pra onde ir também. É isso A aí. gente tem que fazer a nossa parte. É isso aí. Vai rolar uma visita nessa fábrica aí? Quando vocês quiserem. E é Tatiane, secreto ou pode tirar foto? Ela tem meu telefone, o dia que vocês quiserem ir, Pode tirar uma foto? dentro da indústria a gente não deixa filmar nem tirar foto. Perfeito, Mas só pra eu saber. Lá nas redondezas aí pode, já teve várias. A gente já saiu em Globo Rural, Ana Maria Braga. E eles foram lá, filmaram, a gente vai dando uma... Você já tá acostumado com isso aqui. Assim, acostumado eu não digo, mas que eu tenho assim, melhorado no desempenho assim, pra falar, eu tenho. Eu tô treinado. Ó, então tá gravado. Esperar esse feriado passar, eu quero lá ver. Claro, não. O dia que vocês quiserem ir... o Se pessoal seu pai da puder área, ir se também, quiser ir, eu vou gostar. Sim, a gente chama ele. E agora uma pergunta mais por fora. Se a faculdade quiser levar os alunos, pode também? Se combinar com você? Pode. Teve uma faculdade Calafiore, acho que falou comigo. Uhum. É porque eles têm, acho que agronomia e produção, eu acho. O horário que eles queriam ir, eu não lembro se era sábado. E a gente na Entre Safra, a gente não trabalha aos sábados lá, entendeu? Aí eu falei, deixa eu chegar de novo Não, mas eu consigo arrumar pelo menos umas 10 pessoas pra ir lá ver. Não, mas pode, estamos aí à disposição. Eu vou gostar. Legal. Eu adorei nosso bate-papo. Nossa, eu tô à disposição. Não sei se faltou falar sobre mais alguma coisa, mas acho que foi bem completo. Não, nem sei se faltou eu falar alguma coisa também, que eu fui emendando aqui e tal. Mas muito obrigada. Imagina, estamos à disposição. Talvez uma próxima vez trazer seu pai também. Que pelo perfil que você falou, ele gosta de conversar também. Sim. O dia que vocês quiserem, se vocês for fazer algum episódio aí, se quiser falar de café, que ele rodou o Brasil inteiro. Eu gosto de falar de café. O mundo inteiro, né? Ele foi para África, foi para outros países também. E de abacate, né? Ele é muito seu pai... estudioso, né? Em relação ao abacate também. Então é legal. Vocês vão ouvir o melhor falando. Foi você também embarcar nisso, né? Pois é. Foi muito legal. A gente vai. Muitíssimo obrigada. Imagina. Fiquei muito feliz de você ter topado. Eu achei que você não ia topar, você acredita? Não, eu topo. Vai depender muito de horário, entendeu? Eu falo assim, gente, né? O pessoal lá do abacate, será que eles vão topar? Pra mim tem que ser, se for pra gravar de manhã, mais fácil, entendeu? Não, a gente sempre dá um jeito. Muito obrigada, tá bom? Imagina, estou à disposição, precisa de qualquer coisa. E tá gravado. Eu vou lá fazer uma visita e depois eu conto mais ou menos como é que é, tá bom? Nosso episódio vai ficando por aqui. Nosso primeiro episódio da 2ª temporada. Mas lembra de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. Segue o pessoal lá também. É Flor do Abacate? As nossas redes sociais é paraisoverde.ind e Sou Avolovers. Sou Avolovers. E tem o site também que eu dei uma olhada lá, conta a história deles, fala tudo bonitinho, tá? Então, um grande beijo e até a próxima.